Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kadlakian-Fakuri e hoje a gente vai falar como não ser sem sal. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Você se considera um cristão? Eu espero que sim. Mas tem algumas coisas que a gente precisa entender sobre o cristianismo. Dá uma olhada no que diz Lucas 14, de 33 a 35. Assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo que tem. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para um monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Se você decidiu seguir Jesus, saiba que não dá para você ser meio cristão. Ou você é um cristão de verdade, ou você não vai ser cristão. Não dá para você fazer uma coisa de uma maneira desleixada. Não dá para você ser cristão de uma maneira que você não seja completamente cristão. É lógico que, se você acabou de se converter, é normal que você ainda esteja começando a tua caminhada, é normal que você ainda esteja errando bastante. O processo de conversão é algo que começa no dia que você aceita Jesus e só vai acabar no dia que você morre. Mas, se você já aceitou Jesus faz um tempão e a tua vida está praticamente idêntica, teu comportamento está praticamente idêntico ao que você tinha antes de ter aceitado Jesus, então a gente está com um problema muito sério aí. Como diz essa passagem que eu li, o sal sem gosto, ele não serve para nada. E ainda nessa época, né, na época de Jesus, eles ainda tinham a dificuldade de armazenar o sal, porque ele virava uma areia e era muito complicado de você jogar fora. O normal é que, por exemplo, as comidas, quando elas já não estavam mais usadas, sobrou um pouquinho, você só comeu uma parte e sobrou, o que sobrava virava esterco, mas o sal não dava para fazer nem isso. E o cristão que não cresce, o cristão que não muda, ele não só não vai crescer, não só a vida dele não vai mudar, como também ele ainda vai fazer um mal, que seria o sal sem gosto, a coisa que está lá só ocupando espaço. Ele vai dar um péssimo testemunho para as outras pessoas. É exatamente por isso que Jesus manda que a figueira se seque. Lá em Marcos 11, 13 e 14 diz: viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. E no fim, realmente, essa figueira, a gente sabe, ela secou. É por isso também que Jesus considerava os fariseus a escória da humanidade. Dá uma olhada no que ele diz em Lucas 20, 46 e 47. Cuidado com os mestres da lei que gostam de usar capas compridas e ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçar, fazem as orações cumpridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Ou seja, tanto no caso das figueiras, que elas estavam cheias de folhas, e daí quando uma figueira está cheia de folhas, é porque ela já produziu os figos. E ele chegou lá e não tinha figo nenhum, elas pareciam frutíferas e não eram. Como também a mesma coisa para os fariseus. Eles pareciam, né, eles conheciam muito a lei, eles pareciam muito religiosos, pessoas maravilhosas, mas quando você chegava perto, eles não estavam nem aí para ninguém, nem aí para fazer coisas boas para ninguém. Ou seja, é muito ruim você parecer uma coisa que na verdade você não é. É muito ruim você parecer ser um cristão e na verdade não ser. Sabe por quê? Porque não só você não vai crescer, como também você vai atrapalhar. Você vai dar o péssimo testemunho e as pessoas vão sair falando, tá vendo? Ser cristão é assim. O resultado de você ser um sal sem gosto é o que Jesus aponta em Mateus 23:15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por toda a terra a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ou seja,
Se ainda um cristão que é um meio cristão, que na verdade ele está lá e não converteu nada, não mudou nada, ele só está proferindo que ele é cristão, se ainda ele conseguir converter outras pessoas, elas vão ficar ainda piores do que eles são, porque eles já estão dando um péssimo exemplo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, seja um cristão de verdade. Se você não tem uma vida transformada, se você já se converteu há um tempo e não tem uma vida transformada, uma vida muito diferente do que ela era antes, então você precisa analisar a tua vida e precisa realmente começar a mudar e transformar, porque isso é muito importante. Peça a ajuda do Espírito Santo, que ele vai te dar graça para fazer isso. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.